Primeiro, uma fala do presidente francês sobre a possibilidade da Aliança Militar do Ocidente atuar diretamente com tropas na Ucrânia. Depois, um discurso enfático de ameaça do presidente russo, dizendo que se isso acontecer, o mundo corre sérios riscos de viver uma guerra nuclear. Uma sombra que vem se avolumando desde o início do conflito bélico, que se estende por mais de 2 anos no leste europeu. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Dia em que Vladimir Putin ameaçou usar armas nucleares contra potências do Ocidente. Isso aconteceu no tradicional discurso do presidente no parlamento russo em Moscou. Estavam presentes representantes do governo e membros da elite do país. Num discurso que durou cerca de 2 horas, Putin falou sobre a economia e deu atualizações sobre a guerra contra a Ucrânia, deflagrada em fevereiro de 2022 após a invasão russa ao país vizinho. Придумывают сейчас, чем пугают весь мир. Você ouve aí um trecho da fala do presidente russo. O principal ponto do discurso do Putin foi o seguinte: tem se falado sobre a possibilidade de enviar contingentes militares da OTAN para a Ucrânia. As consequências para possíveis intervencionistas serão trágicas. Eles precisam entender que também temos armas que podem atingir alvos no seu território. Tudo isso leva à ameaça da existência de um conflito com o uso de armas nucleares, com a consequente destruição da civilização. E bom, como dá para ver pelo tom do presidente russo, a fala dele foi uma resposta a outra declaração. Na segunda-feira, Emmanuel Macron, presidente da França, tinha levantado a possibilidade de que a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, poderia enviar tropas à Ucrânia para lutar na guerra. A declaração do francês gerou repercussão imediata. Outros membros da aliança, como Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, correram para dizer que não existia esse plano de enviar soldados, não. Já na terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu à declaração do Macron, falando que um eventual envio de tropas da aliança militar para lutar na região em guerra faria com que fosse inevitável um conflito direto entre Rússia e os países do Ocidente. E aqui vale a pena relembrar qual é o envolvimento da OTAN na guerra. Uma das justificativas alegadas por Putin para invadir o país vizinho foi justamente a aproximação entre o Tratado Militar do Ocidente e a Ucrânia. O presidente russo afirmou que esse movimento punha a segurança de seu país em risco. Atualmente, a Ucrânia é um país associado da OTAN, o que significa que pode se unir à organização em algum momento. Mas não existem planos concretos de uma adesão formal agora. Se isso ocorresse, a guerra iria se espalhar pelo mundo, já que o artigo 5º da Carta da OTAN determina que se um país membro da aliança for atacado, todos os outros têm que reagir. E a Ucrânia está sendo atacada faz 2 anos. A OTAN conta com 32 países, tendo sido 2 deles incorporados depois do início da guerra na Ucrânia. Assim que a invasão russa começou, a Finlândia e a Suécia aceleraram o processo para integrar a aliança. A Finlândia entrou oficialmente em abril de 2023. Já a Suécia recebeu agora em fevereiro a última aprovação que faltava para a adesão. Essa não é a primeira vez que o Putin faz uma ameaça pública do tipo, falando que pode utilizar o arsenal nuclear russo numa investida. O contexto é o que mais importa nesse caso. Uma reportagem do jornal britânico Financial Times revelou que as forças de Putin chegaram a ensaiar o uso de armas nucleares táticas, se preparando para um hipotético conflito com outros países. O jornal teve acesso a 29 arquivos militares confidenciais sobre o tema. Esses documentos foram escritos antes do início da guerra na Ucrânia, mas trazem detalhes como, por exemplo, as situações em que a Rússia recorreria a uma investida nuclear. Entre elas estão uma eventual incursão inimiga em seu território ou a destruição de uma porcentagem específica dos submarinos de mísseis balísticos do país. Apesar da proposta do Macron não ter objetivos assim, a menção de que as potências poderiam enviar tropas para ajudar a Ucrânia fizeram Putin tirar a carta da destruição da civilização do bolso. Alexander Gabev, diretor da Carnegie Russia Eurasia Center, uma organização não governamental que se dedica a estudar diversos aspectos da política russa, declarou que essa é a primeira vez que vem a público documentos com tantos detalhes de um plano nuclear. Ele disse o seguinte: eles mostram que o limiar para o uso de armas nucleares é bastante baixo. No mundo, existem 5 potências nucleares que integram o Tratado de Não Proliferação Nuclear.
São elas Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Índia, Paquistão e Israel também têm a bomba. A Coreia do Norte, por sua vez, é um regime fechado que não permite inspeções, mas que reivindica a posse desses armamentos. Desses países, os maiores arsenais nucleares são dos Estados Unidos e da Rússia. É bom lembrar que os números de armas nucleares são estimativas, visto que muitos países tratam a informação como segredo nacional. Segundo essas estimativas, a Rússia tem o maior arsenal nuclear. A Federação de Cientistas Americanos afirma que o país tem quase 6 mil ogivas nucleares. Só que, dessa conta, cerca de 1.500 estão aposentadas. Ainda segundo a Federação, cerca de 2.800 dessas ogivas são armas nucleares estratégicas, que possuem um alto poder destrutivo e um alto poder de alcance, como mísseis balísticos ou foguetes de longas distâncias. E cerca de 1.600 são armas nucleares táticas, que têm um poder destrutivo menor. Já os Estados Unidos têm cerca de 3.700 ogivas nucleares. O CIPRI, que é o Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz de Estocolmo, estima que cerca de 2.000 ogivas da Rússia e dos Estados Unidos estão atualmente em alerta máximo, ou seja, prontas para uso em curto prazo. Desde o início, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia trouxe de volta um sentimento comum durante a Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991. É o que os psicólogos batizaram de ansiedade nuclear, nomeando a angústia derivada dos temores de uma guerra atômica entre as grandes potências do século XX, os Estados Unidos e a União Soviética. Bombas atômicas não são um tipo de arma que os países sacam com recorrência para intimidar adversários. Por isso, mesmo que Putin esteja usando essas ameaças só como dissuasão, é um tipo de atitude que preocupa. O mundo viu o tamanho da tragédia que é essa arma em ação na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas nucleares sobre o Japão. E eram bombas cujo poder de estrago não chegavam perto das armas de hoje. No período mais agudo da Guerra Fria, nos anos 60, Estados Unidos e União Soviética chegaram perto de empurrar o mundo para o abismo. O episódio mais tenso envolvendo as 2 maiores potências nucleares do mundo ocorreu em 62, quando a União Soviética enviou uma bateria de mísseis para Cuba, ilha recém-tomada por uma revolução que derrubou um governo alinhado aos americanos. No fim, depois de muita tensão, as 2 potências acabaram recuando, evitando um Armagedon. Em entrevista ao Nexo, Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, disse que as ameaças de Putin são apenas uma excelente guerra psicológica. O Armagedon, que eu citei agora, é um termo bíblico, uma espécie de grande batalha final, mas que também é usado como sinônimo de uma catástrofe mundial ou de uma guerra nuclear global. Em entrevista à rede BBC Brasil, o Nobel da Paz Carlos Umanha, que é co-presidente da Associação Internacional de Médicos para a Prevenção da Guerra Nuclear, falou o seguinte: quando as pessoas dizem que a guerra nuclear é algo pouco provável, porque nenhum líder seria louco a este ponto, precisamos considerar que estamos lidando com pessoas emocionais e que todas as pessoas pensam de uma forma diferente diante de uma crise. Para ele, que é uma das maiores referências na luta pela eliminação dos arsenais nucleares, se hoje ficasse proibido completamente ter esse tipo de arma de guerra, ainda demoraria cerca de 10 anos para o mundo se livrar dos riscos de uma detonação nuclear. Segundo o Nobel da Paz, o mais importante é afastar um pouco o risco nuclear e caminhar até conseguir eliminá-lo por completo. Enquanto não conseguimos, não estaremos livres do vírus. Ou acabamos com as armas nucleares, ou elas acabam conosco. A Polícia Federal prendeu nesta quinta 3 empresários durante uma nova fase da Operação Lesa Pátria, desta vez mirando suspeitos de financiar e planejar a invasão às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, quem são esses 3 presos? São Adalto Lúcio Mesquita, Joveci Xavier de Andrade e Diogo Arthur Galvão. Adalto e Joveci foram presos em Brasília. Os 2 são sócios na empresa Melhor Atacadista, que tem 8 lojas no Distrito Federal. Eles são suspeitos de financiarem o acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, que reuniu por meses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pediam um golpe de Estado após Luiz Inácio Lula da Silva ter sido eleito em outubro de 2022. Já Diogo Arthur Galvão foi preso em São Paulo. Ele é um dos proprietários de uma empresa familiar do ramo madeireiro, em Campinas, e já havia sido preso em outra fase da Lesa Pátria, em setembro de 2023. Na época, ele estava no Paraguai e foi trazido de volta ao Brasil. O Diogo apareceu em vídeos de convocação dos atos de 8 de janeiro de 2023 e publicou fotos dentro dos prédios do Supremo, do Planalto e do Congresso, que foram depredados.
Estima-se que os danos causados ao patrimônio público passam dos 40 milhões. Além das 3 prisões preventivas, a 25ª fase da Lesa Pátria cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e 7 de monitoramento por tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal também determinou o bloqueio de bens e ativos dos investigados, que são suspeitos pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição ou inutilização de bens tombados. Isadora, tem empresário que já foi acusado formalmente de financiar os ataques? Até agora, apesar de as investigações apontarem para mais de uma dezena de suspeitos, o único denunciado de financiar os atos de 8 de janeiro é o empresário Pedro Luiz Curunxi, que atua no ramo de engenharia em Londrina, no Paraná. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal em dezembro de 2023 e diz que o empresário gastou quase R$60 mil para fretar 4 ônibus que levaram 108 pessoas a Brasília. Além disso, Curunxi também participou ativamente de grupos de mensagem com teor golpista para contestar o resultado das eleições de 2022 e realizar, abre aspas, uma tomada do Congresso Nacional, fecha aspas. Segundo a denúncia, o empresário cometeu 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado mediante violência ou grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. A CPI do 8 de janeiro pediu o indiciamento de 16 financiadores, entre eles Argino Bedin, conhecido como o pai da soja. Há outros empresários investigados e que podem ser denunciados, como Meyer Nigri, fundador da empresa Tecnisa. Nigri não é apontado na CPI como financiador, mas como alguém que exerceu influência entre funcionários e empresários ao disseminar notícias falsas sobre eleições para favorecer Jair Bolsonaro. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Da ameaça nuclear do Putin aos empresários suspeitos de envolvimento com a trama do golpe, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Isadora Hope, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de Destaques da Semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!